Sarah Gilbert namorou Johnny Gleckie por anos durante as filmagens de Roseanne, mas algo parecia errado. Toda vez que se beijavam, ela se sentia triste e não sabia por quê. Então, ela se apaixonou por outra pessoa. Uma mulher Language Not Registered for Generation anos mais velha e também famosa. Mas ela manteve o relacionamento em segredo por quase uma década, com medo de que Hollywood acabasse com sua carreira. Quando finalmente se assumiu em Language Not Registered for Generation, o segredo já havia lhe custado algo que ela jamais poderia recuperar. E a pessoa que ela realmente protegia não era quem você imagina. Sarah Gilbert nasceu em Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation, No Hospital St. John's, EM, Santa Monica, Califórnia. Nascida como Sarah Rebecca Abeles, sua mãe, Barbara Cowan, havia sido atriz mirim na década de Language Not Registered for Generation e seu avô, Harry Crane, era o criador de The Honeymooners, um programa de comédia lendário de Language Not Registered for Generation. Sarah nasceu no mundo do entretenimento, mas não sem complicações. Sua mãe havia se casado anteriormente com Paul Gilbert, um artista de vaudeville e piloto da Segunda Guerra Mundial, que adotou os dois filhos de Barbara, Melissa e Jonathan. Esse casamento terminou em Language Not Registered for Generation. Paul Gilbert cometeu suicídio em Language Not Registered for Generation, de fevereiro de Language Not Registered for Generation. Uma verdade que a família escondeu por décadas, inicialmente dizendo ao mundo que ele havia morrido de um derrame. Na época, Sarah tinha pouco mais de 1 ano de idade. Aos 6 anos, Sarah já observava os holofotes que cercavam sua meia-irmã mais velha, Melissa, que estrelava a série Little House on the Prairie. Enquanto Melissa desfrutava do reconhecimento público, conquistando uma estrela na calçada da fama de Hollywood, aos Language Not Registered for Generation anos, Sarah vivenciava tudo isso nos bastidores. Ela chegou a dizer que queria ser atriz simplesmente por inveja da presença que Melissa tinha nos sets de filmagem. Em Language Not Registered for Generation, aos 9 anos, Sarah adotou oficialmente o sobrenome Gilbert, ligando-se simbolicamente ao mesmo legado. Seus irmãos, Melissa e Jonathan, não tinham laços de sangue entre si nem com Sarah, mas todos faziam parte de uma família complexa e de grande visibilidade. A primeira vez que Sarah esteve diante de uma câmera foi por volta dos 6 anos de idade, em um comercial de Kool-Aid. Sua estreia como atriz aconteceu 3 anos depois, em Language Not Registered for Generation, no telefilme da CBS Calamity Jane, onde interpretou a personagem Jan. Ao contrário de muitos jovens atores, ela ainda frequentava a escola regularmente, graças à insistência de sua mãe em manter a normalidade. Sua mãe, Barbara, garantiu que a indústria não a engolisse. Mesmo tendo trabalhado no ramo do entretenimento e administrado uma produtora, Barbara matriculou Sarah em uma escola pública e a manteve longe das armadilhas comuns. Aquela mão firme fez toda a diferença. Em Language Not Registered for Generation, tudo mudou. Sarah fez um teste para Roseanne e conseguiu o papel de Darlene Connor, a filha do meio sarcástica e moleca que rapidamente se tornou a favorita dos fãs. Ela tinha acabado de perder uma tentativa para o reboot de Facts of Life, mas Roseanne parecia perfeita. Ela disse certa vez que insultar sua irmã Melissa durante a infância lhe deu todo o timing cômico necessário para o papel. E funcionou. Sua atuação foi tão autêntica que ela recebeu 2 indicações ao Emmy durante a exibição original da série. Mesmo depois de se tornar uma estrela da televisão, Sarah não abandonou seus estudos. Ela se matriculou na Universidade de Yale
em Language Not Registered for Generation, enquanto ainda trabalhava em Roseanne. The Language Not Registered for Generation, A Language Not Registered for Generation. A produção se adaptou aos seus horários de aula, chegando a filmar suas cenas em Nova York, enquanto ela frequentava as aulas em Connecticut. Ela se formou em Language Not Registered for Generation em artes plásticas, com foco em fotografia, no mesmo ano em que Roseanne encerrou sua exibição original. Sarah nunca chegou a conhecer Paul Gilbert de verdade, mas a morte dele permaneceu uma presença silenciosa e marcante em sua vida. Sua irmã, Melissa, só soube a verdade sobre o suicídio de Paul em Language Not Registered for Generation. Ele sofria de dores crônicas devido a ferimentos de guerra e acabou tirando a própria vida aos Language Not Registered for Generation anos. A história permaneceu oculta por décadas. Barbara, por sua vez, levava uma vida dupla. Ela usou vários nomes profissionais ao longo dos anos. Barbara Crane, Barbara Abels, Barbara Cowan, para manter sua vida familiar e profissional separadas. Sua motivação sempre foi proteger Sarah, e isso ficou evidente. Enquanto a infância de Melissa foi repleta de pressões da mídia, a de Sarah foi mais estável, protegida e profundamente equilibrada. Quando Sarah apareceu no especial de fim de semana da ABC, Runaway Ralph, em Language Not Registered for Generation, no mesmo ano em que conseguiu o papel em Roseanne, ela já era uma jovem profissional. Atuando ao lado de Fred Savage e baseado no livro de Beverly Cleary, o programa a preparou para o que estava por vir. Então, Roseanne estreou e tudo se acelerou. Seu papel como Darlene durou de Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation e remodelou a imagem de uma adolescente na TV. A série não tinha medo de se aprofundar em temas complexos. No episódio Darlene Fades to Black, da quarta temporada, de Language Not Registered for Generation, a personagem lutou contra a depressão. Sarah equilibrou tudo isso. Roteiros escolares, expectativas e continuou crescendo. Seu relacionamento na tela com David Healy, interpretado por Johnny Galecki, começou na quarta temporada. Isso trouxe à tona camadas emocionais na série, especialmente quando Dan, interpretado por John Goodman, os confrontou. As cenas pareciam reais. Os fãs se lembram da tensão quando Dan flagrou Darlene e David se beijando. Não era apenas uma boa atuação, refletia o tipo de confronto entre pai e filha que acontecia em lares por toda a América. Na sexta temporada, exibida entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, Sarah não estava apenas atuando, ela estava moldando sua personagem. Ela começou a influenciar os enredos, buscando mais temas feministas e questões do mundo real. Isso acabou se transformando em controle criativo total. Quando o reboot de Roseanne estreou em Language Not Registered for Generation, ela era tanto estrela quanto produtora executiva, ganhando dólares americanos por episódio. Mesmo na série original, ela ajudou a moldar o roteiro. Em um episódio de Language Not Registered for Generation, sua personagem leu um poema que revelava uma profunda tristeza por trás do sarcasmo. O poema tinha versos como: baixa demais para ser quarterback, sem graça demais para ser rainha. Aquilo tocou em um ponto sensível. Em Language Not Registered for Generation, ela até recebeu créditos de roteirista pelo episódio Don't Make Me Over. Entre seus trabalhos na TV, ela assumiu papéis marcantes no cinema. Em Language Not Registered for Generation, estrelou Suzy e Simpson, com Louis Gossett Jr., interpretando uma garota na Geórgia segregada que faz amizade com um homem negro escondido na floresta. O filme abordava o racismo e o abuso e lhe rendeu um prêmio Young Artist.
em Language Not Registered for Generation, estrelou Poison Ivy com Drew Barrymore. O filme fracassou nos cinemas, mas se tornou um clássico cult, especialmente na TV a cabo. Gilbert interpretou Sylvie Cooper, uma garota protegida que é lentamente manipulada pelo personagem perigoso de Barrymore. A atuação lhe rendeu uma indicação ao Independent Spirit Award. Mas nem tudo foram flores. O episódio final da série Roseanne, em Language Not Registered for Generation, dividiu o público. Revelou que a maior parte da 9ª temporada era ficção. Dan havia morrido, os casais foram trocados e o prêmio da loteria nunca aconteceu. Os fãs se sentiram traídos. Até mesmo Sarah admitiu mais tarde que a série deveria ter terminado na 8ª temporada. Quando o reboot estreou em Language Not Registered for Generation, eles desfizeram o final. Dan estava vivo novamente. A linha do tempo foi reiniciada e Sarah finalmente teve o poder de guiar a história nos bastidores. Quando Sarah Gilbert entrou para o elenco de ER no final de Language Not Registered for Generation, ela interpretou a Dra. Jane Figler, uma estudante de medicina reservada que se movia pelo caos do County General. Ela já era conhecida por interpretar Darlene em Roseanne, mas os roteiristas nunca lhe deram muito espaço na série. Sua personagem apareceu e desapareceu dos episódios por 3 anos sem um enredo definido, até uma reviravolta controversa. Em determinado momento, ela foi inserida em uma estranha dinâmica BD esse M com o Dr. Crenshaw, que chamou a atenção apenas porque nada mais em seu papel se destacou. Mesmo isso não levou a lugar nenhum. Gilbert desaparecia por longos períodos e reaparecia sem explicação. Entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, ela participou de Language Not Registered for Generation episódios, mas nunca deixou sua marca. Era como assistir Darlene em Scrubs, presa ao fundo, enquanto a série seguia em frente. Então veio The Big Bang Theory. Em outubro de Language Not Registered for Generation, ela apareceu como a doutora Leslie Winkle, uma física experimental pragmática que rapidamente se tornou o interesse amoroso de Leonard. Seu jeito de falar seco era afiado, e os fãs notaram. Ela apareceu em episódios iniciais, como o do Corolário das Botas Felpudas, e retornou em outros populares, como o do Postulado do Hambúrguer e o da Topologia da Braguilha. Por um momento, pareceu que os roteiristas tinham encontrado algo promissor. Ela foi promovida ao elenco principal na 2ª temporada, mas isso não durou. Em Language Not Registered for Generation, ela voltou a ter participações recorrentes. A série teve dificuldades para encontrar sua essência. Ela não era Penny. Ela não era Amy, e sua franqueza nem sempre funcionava. Em uma entrevista de Language Not Registered for Generation, Gilbert admitiu que os roteiristas chegaram a um impasse com sua personagem. Sua última aparição significativa foi em maio de Language Not Registered for Generation, quando Leslie recusou o pedido de casamento casual de Leonard. Ela retornou mais uma vez em Language Not Registered for Generation para o aniversário de Sheldon no 200º episódio. Mas, a essa altura, a porta já havia se fechado silenciosamente. Quase na mesma época, nos bastidores, Gilbert trabalhava em algo que não tinha nada a ver com sitcoms. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, justamente quando As the World Turns estava sendo cancelada após Language Not Registered for Generation anos, ela apresentou a CBS um novo tipo de talk show. A ideia era simples. Mulheres conversando sobre a vida, família e notícias sob a perspectiva da maternidade. Mais tarde, ela brincou no programa da Ellen, dizendo que era a última pessoa ideal para o papel. Tímida, quieta, não gostava de conversas banais,
mas a emissora aceitou. Escolheram-na em detrimento de um programa de culinária da Emerald e até mesmo de um reboot do programa de pirâmide apresentado por Andy Richter. A CBS aprovou oficialmente o projeto em julho de Language Not Registered for Generation. Naquele outono, em Language Not Registered for Generation de outubro, o talk show estreou. Gilbert não era apenas uma co-apresentadora. Ela foi a criadora e produtora executiva, definindo o tom e a direção do programa. O elenco original incluía Sharon Osbourne, Julie Chen, Holly Robinson, Pete Leah Remini e Marissa Jarrett Wakur. Desde o início, a sensação era diferente. As conversas eram francas, pessoais e, às vezes, desconfortáveis. Ao contrário de outros programas diurnos que se limitavam a temas seguros, o programa explorava desentendimentos e momentos de vulnerabilidade. Os telespectadores permaneceram fiéis porque o programa parecia real. Na segunda temporada, os índices de audiência confirmaram isso. Em janeiro de Language Not Registered for Generation, o programa atraiu Language Not Registered for Generation. Milhões de telespectadores em uma única semana. Durante o período de medição de audiência em fevereiro, cresceu Language Not Registered for Generation porcento no geral. Language Not Registered for Generation porcento entre mulheres de Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation anos e Language Not Registered for Generation porcento entre mulheres de Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation anos. A CBS renovou o programa em março. Em Language Not Registered for Generation, The Talk venceu The View, The Wendy Williams Show e até mesmo Ellen DeGeneres, conquistando um Emmy diurno. Os críticos elogiaram a liderança de Sarah Gilbert, considerando sua visão para o programa ousada e necessária. Essa mesma ousadia se manifestou em um dos momentos mais emocionantes do programa. Em setembro de Language Not Registered for Generation, durante a semana secreta, Gilbert revelou ao vivo algo que nunca havia dito publicamente. Ela contou como durante as filmagens de Roseanne e o namoro com Johnny Galecki, começou a perceber que era gay. Os sentimentos não faziam sentido para ela na época. Depois de beijar Galecki, ela se sentia triste e não entendia o porquê. Quando finalmente contou a ele a ouviu, a apoiou e nunca revelou seu segredo. Anos depois, quando se preparava para falar abertamente sobre isso em um programa de entrevistas, ela ligou para Galecki. Ele se ofereceu para estar presente, chegando a dizer que seguraria a mão dela se ela precisasse. Aquele momento lembrou as pessoas por que o programa funcionava. Ele permitia espaço para a verdade, mesmo quando era difícil. Em Language Not Registered for Generation, Gilbert já apresentava o programa há quase uma década. No dia Language Not Registered for Generation de abril, ela anunciou sua saída. Disse à plateia que amava o trabalho, mas que sua vida estava desequilibrada. Entre os Connors, a produção e a criação de 3 filhos, algo precisava mudar. Seu filho caçula tinha 4 anos e ela ainda não havia terminado o álbum de fotos dele. Foi aí que ela soube. Ela permaneceu no programa até agosto e gravou seu último episódio no dia 2. Prometeu retornar como convidada de vez em quando, mas sua participação fixa havia chegado ao fim. Sarah Gilbert jamais imaginou que um esquete a levaria a tudo isso. Tudo começou quando ela e John Goodman participaram de seu talk show diurno, apenas brincando com os antigos personagens por diversão. Mas algo mudou. A faísca ainda estava lá. Ela não conseguia parar de pensar no que significaria trazer Roseanne de volta, não apenas por nostalgia, mas como algo real. Então, ela apresentou a ideia. Queria que fosse crua, realista, repleta das dificuldades reais que as famílias enfrentam hoje em dia.
vício em opioides, sonhos destruídos, pais voltando para casa. Ela não suavizou nada. Sua personagem, Darlene, era agora uma mãe solteira de 2 filhos, que não conseguiu se firmar nas artes e acabou voltando para a casa de sua infância. Sarah insistiu para que a série fosse honesta, para mostrar o que acontece quando a vida frustra as promessas da juventude. A ABC gostou tanto da proposta que encomendou Language Not Registered for Generation episódios antes mesmo da estreia do primeiro. A produção estava programada para recomeçar em agosto de Language Not Registered for Generation. A série estava voltando. Quando o primeiro episódio finalmente foi ao ar em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation, foi como se uma bomba tivesse explodido. Language Not Registered for Generation, milhões de pessoas assistiram. O episódio seguinte foi exibido logo em seguida e atraiu ainda mais espectadores. Language Not Registered for Generation milhões. Foi a maior estreia de qualquer série naquela temporada, superando Young Sheldon, que detinha o recorde anterior. Os números foram tão impressionantes que a ABC renovou a série apenas 3 dias depois. Mas, nos bastidores, as coisas já estavam desmoronando. Roseanne Barr era imprevisível. Os membros da equipe trocavam mensagens incrédulos quando ela tinha explosões de raiva no set. Ela não se importava com quem estivesse por perto. Os produtores também não conseguiam chegar a um acordo sobre muita coisa. Barr tinha suas próprias ideias. Assim como Whitney Cummings, Wanda Sykes também tinha opiniões fortes. Conseguir fazer qualquer coisa era uma batalha. Os membros mais jovens da equipe se sentiam constantemente em alerta. Era como se todos estivessem caminhando por um campo minado, torcendo para que Barr não explodisse naquele dia. Estava funcionando, mas por pouco. Sarah Gilbert sorriu durante tudo isso em seu talk show. Ela até chorou ao falar sobre quantas pessoas assistiram. Ela agradeceu a Roseanne na frente de milhões. Disse que estava orgulhosa do que elas estavam fazendo. Mas, nos bastidores, era ela quem mantinha tudo funcionando com as próprias mãos. Ela tentava manter a energia positiva, tentava impedir que os funcionários mais jovens pedissem demissão, tentava impedir que Barr destruísse tudo, mas a cada semana ficava mais difícil. Barr continuava postando coisas no Twitter que ela tinha que apagar. Os produtores ficavam preocupados cada vez que ela atendia o telefone. Sarah sabia que estava presa. Ela era a estrela. Ela era a produtora. Ela foi quem lutou para trazer o programa de volta. E agora era ela quem tentava impedir que tudo desmoronasse. Mesmo com a ABC disposta a continuar, ela tinha a sensação de que o tempo estava se esgotando. As Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation da manhã do dia. Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation. Tudo acabou. Roseanne tweetou algo que fez tudo implodir. Ela escreveu: a Irmandade Muçulmana e o Planeta dos Macacos tiveram um filho, Shuvi Gigi. Ela estava falando de Valerie Jarrett, uma mulher negra que havia trabalhado em estreita colaboração com o presidente Obama. A internet explodiu. Poucas horas depois, a ABC cancelou o programa. Channing Dooney, presidente da ABC, considerou o tweet abominável e cancelou o programa sem hesitar. O CEO da Disney disse que era a única opção. Wanda Sykes pediu demissão imediatamente. Sarah nem sequer foi avisada com antecedência. Ela descobriu durante teleconferências de emergência que pareciam simulacros de incêndio. Da noite para o dia, Language Not Registered for Generation membros do elenco e da equipe perderam seus empregos. Um tweet destruiu o retorno mais bem-sucedido que a ABC havia visto em anos. Sarah não entrou em pânico
Ela agiu rapidamente, tentando salvar algo, qualquer coisa. Mas o programa já era. O verdadeiro estrago veio depois. Naquele mesmo dia, Sarah postou no Twitter que os comentários de Roseanne eram repugnantes e não representavam ninguém mais no programa. Ela disse que estava decepcionada e que falava sério. Alguns dias depois, ela disse no programa que apoiava a decisão da ABC e que sentia muita pena da equipe. Mas Roseanne não a perdoou. Em uma entrevista no ano seguinte, Barr acusou Sarah de arruinar sua vida. Ela disse: "Ela nunca vai se satisfazer até consumir meu fígado com um bom Chianti. Não foi apenas traição, foi veneno." Em Language Not Registered for Generation, Barr reiterou suas acusações, dizendo que Sarah a apunhalou pelas costas e usou seu talk show para fingir surpresa com seu racismo. Enquanto isso, a ABC lançou The Conners naquele mesmo ano. O spin-off continuou sem Roseanne. Sarah permaneceu como produtora executiva e protagonista. Roseanne não recebeu nada. A série The Conners estreou em Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation, mas algo estava faltando. Roseanne. Apenas alguns meses antes, o revival da série original havia sido cancelado depois que Roseanne Barr publicou um tweet racista. Sarah Gilbert assumiu o papel com uma grande responsabilidade. Ela teve que conduzir toda a série adiante sem seu rosto mais famoso. Naquele episódio de estreia, mais de Language Not Registered for Generation milhões de pessoas assistiram a família descobrir que Roseanne não havia morrido de um ataque cardíaco, mas sim de uma overdose de opioides. Foram encontrados analgésicos por toda a casa. Descobriu-se que Roseanne vinha conseguindo comprimidos secretamente de diferentes lugares para controlar a dor nos joelhos, pois a cirurgia era muito cara. Sarah, junto com Bruce Helford e Dave Kaplan, reescreveu sua personagem, Darlene, como uma mãe solteira que teve que voltar a morar com os pais. Roseanne não gostou. Ela considerou a história desnecessariamente sombria, mas a ABC não recuou. Deixaram a nova história se desenrolar, dando aos Conners uma segunda chance na TV. Sarah não apenas atuou, ela comandou a série de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation. Ao longo de todos os Language Not Registered for Generation episódios e 7 temporadas, ela foi tanto estrela quanto produtora executiva. Em outubro de Language Not Registered for Generation, a terceira temporada começou e tocou em pontos sensíveis para ela. A COVID Language Not Registered for Generation estava em todos os lugares, e a série refletia isso. A família usava máscaras. Darlene trabalhava em uma fábrica. Mark media a temperatura na porta. Essas não eram apenas suposições do roteiro. Os roteiristas, incluindo Sarah, usaram suas próprias experiências durante a pandemia para moldar as cenas. Até mesmo as filmagens foram diferentes. Sem plateia, testes constantes, máscaras no set, exceto quando a câmera estava ligada. Sarah admitiu que se sentiu estranha e vulnerável ao tirar a máscara e atuar, mas eles perseveraram, contando histórias sobre dificuldades reais, perda de empregos, avisos de despejo e isolamento. Mais tarde, ela disse que isso lhe deu um senso de propósito em um período de incertezas. Mas nem tudo correu bem. Durante aquela mesma temporada, no final de Language Not Registered for Generation, a audiência começou a cair rapidamente. O cansaço político era generalizado. Os telespectadores estavam cansados de assuntos sérios. Um episódio especial ao vivo foi exibido em Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation, coincidindo com as primárias de New Hampshire, e elevou temporariamente a audiência para Language Not Registered for Generation milhões.
Mas o efeito não durou. O público queria uma pausa da política. Então, Sarah e os produtores mudaram o rumo da série no meio da temporada. Adicionaram mais humor, focaram mais em momentos constrangedores de encontros e dramas familiares em vez de temas pesados. A mudança funcionou. The Conners se manteve como a comédia de maior audiência da ABC e terminou em segundo lugar, atrás apenas de Modern Family, entre o público mais jovem, com uma diferença de apenas Language Not Registered for Generation mil telespectadores. Tudo isso teve um preço. Sarah foi bem paga, entre dólares americanos, Language Not Registered for Generation e dólares americanos. Language Not Registered for Generation por episódio durante a temporada final, o que a tornou uma das mais bem pagas, juntamente com John Goodman e Laurie Metcalf. Mas não foi dinheiro fácil. O peso de manter o legado dos Connor vivo sem Roseanne era enorme. Sarah disse certa vez: "A experiência ficou marcada em nossa alma depois de tantos anos vivendo aqueles personagens." Conciliar as gravações semanais, o estresse da produção e a própria vida familiar a deixou exausta. Em Language Not Registered for Generation, após o término das filmagens, ela admitiu que parecia irreal que tudo tivesse acabado. Ela e Laurie repetiam que não conseguiam acreditar. O fim chegou em Language Not Registered for Generation, de abril de Language Not Registered for Generation. O último episódio foi ao ar em 2 partes. A série original começou em Language Not Registered for Generation, marcando exatamente Language Not Registered for Generation anos. Em um momento inesquecível, os atores quebraram a quarta parede. Eles choraram de verdade. Um a um, deram boa noite uns aos outros. Dan Connor, interpretado por John Goodman, estava sentado sozinho no sofá. Então, ele se virou para a câmera, fez uma pausa e disse baixinho: "Boa noite." Essa foi a ideia dele. Foi a nota final perfeita para uma série que durou tanto tempo. A jornada de Sarah não se resumiu apenas à série. No início dos anos Language Not Registered for Generation, quando ela namorava Johnny Glecki, algo não parecia certo. Mais tarde, ela contou que o beijava e depois se sentia triste e confusa. Johnny não entendeu de início, mas quando Sarah lhe disse que achava que tinha a ver com a sexualidade dela, ele a apoiou. Ela estava com medo. Medo de perder a carreira, medo de que ninguém mais a escalasse para um papel. Na época, ela namorava uma mulher mais velha, Language Not Registered for Generation anos mais velha, e também famosa. Mas tudo era segredo. Esse medo a acompanhou por muito tempo. Em julho de Language Not Registered for Generation, durante a promoção de seu novo talk show, The Talk, Sarah finalmente se assumiu publicamente. Mas, a essa altura, ela já estava com a produtora de TV Ellie Adler, havia quase Language Not Registered for Generation anos. Elas tinham 2 filhos, Levi Hank, nascido em Language Not Registered for Generation, e Sawyer Jane, nascida em Language Not Registered for Generation. Na coletiva de imprensa, ela disse: "Eu nunca penso nas coisas como dentro ou fora. Eu simplesmente acho que sou quem sou." Apenas um ano depois, em Language Not Registered for Generation, ela e Adler se separaram. Eles permaneceram próximos e concordaram em criar o filho juntos. Depois disso, Sarah se apaixonou novamente, desta vez por Linda Perry, a cantora da banda Four Non-Blondes. Elas começaram a namorar no final de Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation, de abril de Language Not Registered for Generation. Sarah surpreendeu a todos ao anunciar o noivado ao vivo no programa The Talk. O pedido de casamento aconteceu durante um piquenique. Linda tirou camisetas do bolso, uma a uma. Will, você, Mary, eu, e então veio o anel. Para completar, John Waite apareceu
e cantou Missing You ao vivo para eles. Suas famílias estavam escondidas por perto, assistindo a tudo. Eles se casaram em Language Not Registered for Generation de março, de Language Not Registered for Generation, à beira-mar, em Malibu, enquanto o sol se punha. Seu filho, Alio, nasceu em Language Not Registered for Generation de fevereiro, de Language Not Registered for Generation. Mas a vida ficou agitada rapidamente. Na temporada de TV de Language Not Registered for Generation, barra Language Not Registered for Generation, Sarah estava trabalhando em Roseanne, The Connors, e apresentando o programa The Talk, tudo ao mesmo tempo. Em Language Not Registered for Generation de abril, de Language Not Registered for Generation, ela chorou ao vivo e disse que precisava sair. Ela não conseguia mais conciliar tudo. Seu filho mais novo tinha apenas 4 anos. Ela nem sequer tinha feito o álbum de fotos dele. Seu último episódio de entrevistas foi ao ar em agosto daquele ano. Apenas alguns meses depois, em Language Not Registered for Generation de dezembro, ela entrou com o pedido de separação legal de Perry. O processo de divórcio levou tempo, 5 anos no total, mas nunca se tornou desagradável. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, tornou-se oficial. Mesmo assim, eles permaneceram próximos. Em junho de Language Not Registered for Generation, Linda disse à revista People: "Nunca deixaremos de ser uma família." Sarah concordou. Ela disse: "É realmente uma relação linda." Kashina. Elas ainda dividem a guarda do filho, Rhodes, que agora tem 9 anos. Ninguém pagou pensão alimentícia. Linda até brincou dizendo que Sarah precisa expulsá-la de casa porque ela a visita com muita frequência. Sarah não parou de trabalhar. Em maio de Language Not Registered for Generation, ela lançou uma produtora com Tom Werner chamada Sarah Plus Tom. Foi um grande passo. Tom foi o mesmo produtor que lhe deu o papel original de Darlene quando ela tinha apenas Language Not Registered for Generation anos. Mandy Summers se juntou à equipe como chefe de produção. O objetivo delas era simples: fazer programas que fizessem as pessoas rirem e chorarem. Sarah havia deixado a série apenas um mês antes para se dedicar a projetos exatamente como este. Ela também está aberta a retornar ao universo de The Big Bang Theory. Em Language Not Registered for Generation, ela disse que adoraria interpretar a Dra. Leslie Winkle novamente no spin-off Stuart Fails to Save the Universe. Ela admitiu que não deixou a série original por vontade própria. Ela achava que os roteiristas não sabiam mais o que fazer com sua personagem, mas está sempre pronta para trabalhar. O novo spin-off inclui antigos colegas de elenco como Barry Kripke e Bert, e Sarah está animada para participar se for chamada. Ainda assim, algumas sombras do passado persistem. Após o escândalo do tweet de Roseanne, em Language Not Registered for Generation, Sarah tomou uma posição clara. Em Language Not Registered for Generation de junho, de Language Not Registered for Generation, ela falou no programa dizendo que tinha sido uma semana difícil e que muitas pessoas estavam magoadas. Seu tweet anterior, no qual chamava o comentário de Roseanne de abominável, havia desencadeado uma tempestade. Roseanne nunca a perdoou. Ela disse que Sarah a traiu. Em um podcast de Language Not Registered for Generation, ela a acusou de quebrar uma promessa de protegê-la. Ela chegou a afirmar que matar sua personagem tinha o objetivo de levá-la ao suicídio. Sarah nunca se defendeu. Ela apenas disse que apoiava a decisão da ABC, mesmo com mais de Language Not Registered for Generation membros da equipe perdendo seus empregos. Agora, com o fim de The Connors, Sarah Gilbert se vê em um novo começo. Ela passou quase 4 décadas interpretando Darlene. Pode ter acabado de vez,
mas seu próximo capítulo está apenas começando. Ela assumiu um papel dramático na série Atypical da Netflix como a professora Jude. Ela continua trabalhando com Tom Werner, continua desenvolvendo histórias, continua aparecendo. Ela diz que quer fazer coisas que importem, coisas que sejam engraçadas e emocionantes. E seja lá o que ela fizer a seguir, é evidente que ela ainda não terminou, nem de longe.